Hoje no História e Biografia você vai ver a segunda parte da biografia da Rainha Vitória do Reino Unido, tão marcante que deu nome a uma era. Se você ainda não viu a primeira parte, é só clicar aqui nesse card. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assine o nosso canal se ainda não estiver inscrito. E se gostar desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. O príncipe Albert, o amado esposo da rainha Vitória, havia morrido com apenas 42 anos de idade, o que para ela foi a maior tragédia que poderia acontecer. Desde o primeiro instante, as filhas da rainha temiam pela reação de sua mãe e nunca a deixavam sozinha. Alice dormia ao seu lado e uma enfermeira lhe dava láudano para que ela pudesse dormir. Mas nem a presença de sua pequena Beatriz, de 4 anos, nem o carinho dos seus poderiam aliviar a sua grande melancolia. Os filhos sempre ocuparam um lugar secundário no coração da soberana. Em uma carta que ela enviou a um parente da família Hanover, Vitória reconhecia isso com a sua franqueza habitual. Não encontro nenhum consolo na companhia dos meus filhos. Aliás, raramente me sinto à vontade com eles. Eu me pergunto por que Albert teve que me deixar e eles continuam ao meu lado. Ela jamais se recuperaria da morte do seu marido, e a sua depressão, que arrastaria por 4 décadas, atrapalharia suas atividades de Estado. A rainha Vitória se recusava em aceitar que seu marido a tivesse deixado tão cedo, aos 42 anos. Em uma carta ao rei da Bélgica, Vitória se mostra totalmente abatida e indignada com o que aconteceu. A felicidade não existe mais para mim. A vida acabou para mim. Desaparecer assim, na flor da idade, lembrar de nossa vida doméstica pura, feliz, tranquila, que era a única coisa que me permitia tolerar a posição que ocupo e que tanto detesto. Sua vida truncada aos 42 anos, quando eu tinha a esperança, a certeza instintiva de que Deus nunca nos separaria, que nos deixaria envelhecer juntos. Embora Alberto sempre falasse da brevidade da vida, é excessivamente terrível, excessivamente cruel. Como é de esperar, o rei Leopoldo estava seriamente preocupado com a saúde mental de sua sobrinha Vitória e recomenda que ela deixe o castelo de Windsor o mais rápido possível e se retire para sua residência no sul da Inglaterra. Antes de partir, a rainha escolhe o local exato onde o mausoléu que abrigará o corpo do seu marido deve ser construído, em Frogmore, não muito longe de onde sua mãe repousa. Convencida de que vai morrer em breve, ela encomenda a escultura da sua própria estátua, ao mesmo tempo que a do príncipe consorte. Sem reparar nas despesas, mandou construir uma grande capela octogonal. Vitória demoraria quase 40 anos para se reunir a Albert nesse mausoléu, cujo alto custo provocou críticas severas na imprensa. Lady Longford, biógrafa da rainha, descreveu seu estado emocional naqueles dias assim: não era uma histérica que precisava de um bofetão, mas uma pessoa atormentada por uma ferida lacerante. Além da dor pela ausência do seu marido, Vitória se sente paralisada e incapaz de continuar a obra colossal que ele havia empreendido a serviço da Inglaterra. Albert era o seu único apoio e cuidava de tudo, dos assuntos domésticos, da educação dos seus filhos, ditava seus discursos e cada carta que escrevia. Escolhia as roupas mais favorecedoras para ela e até mesmo como ela deveria posar para os pintores e escultores, deixando uma imagem da monarquia digna de admiração. Apesar de seu medo de não estar à altura do seu amado esposo, desde o primeiro instante ela estava decidida a continuar sua obra e não permitir que ninguém se interponha em seu caminho. Assim, ela faz saber a seu tio Leopoldo: gostaria de enfatizar uma coisa. E é minha firme resolução, minha decisão irrevogável de que seus desejos, seus planos em relação a tudo, suas opiniões sobre todas as coisas devem se tornar minha lei, e não há poder humano que possa desviar-me do que ele decidiu e desejava. Por mais fraca e destruída que se sentisse naquele momento, ela não estava disposta a permitir que alguém a guiasse ou dirigisse seus passos. Mas, diante de sua repentina viuvez e das preocupações familiares, Vitória foi se retirando da vida pública, provocando o desconcerto de muitos membros da sociedade e principalmente do seu governo.
Nos primeiros meses, ela se sentia tão afetada que se recusava a atender seus ministros. A princesa Alice assumiria o papel de secretária não oficial e faria de intermediária entre a mãe e o governo. No entanto, após algumas semanas, Lord Russell se atreveu a avisar a rainha de que essa situação não poderia continuar e que não era bom para a monarquia que ela se isolasse e se desinteressasse assim de tudo. Finalmente, após intermináveis discussões, Palmerston conseguiu que a viúva desconsolada concordasse em presidir seu primeiro conselho privado. No entanto, ela permaneceu na sala ao lado, com a porta aberta, sem ser vista. Vitória, que se mostrava mais egocêntrica e altiva do que nunca, não queria revelar publicamente sua dor e ser o centro de todas as atenções. Por um longo período de tempo, seria uma rainha ausente e quase desconhecida para o seu povo. Afundada em uma profunda melancolia, vestida de rigoroso luto, viajava de Windsor a Osborne e de Osborne a Balmoral. Raramente aparecia em Londres. Recusava-se a participar das cerimônias de Estado e a se relacionar com a sociedade. Apenas o casamento de sua filha Alice com Luís IV, Grão-Duque de Hesse-Darmstadt, fez a rainha sair de sua reclusão 6 meses após a morte do seu esposo. A cerimônia ocorreu em sua residência no sul da Inglaterra e foi descrita como o casamento real mais triste dos tempos modernos, sem luxos e na mais estrita intimidade. O enxoval da noiva era preto, os cavalheiros que compareceram à cerimônia vestiam luto e as damas em cor malva. Alice foi viver na corte alemã com seu marido. Sobre sua partida, a rainha escreveu em seu diário: "Já se passaram 2 semanas desde que a nossa querida Alice se foi, e por mais estranho que pareça, e por mais que ela tenha feito por mim, e por mais querida e apreciada que tenha sido, por mais que ela tenha me reconfortado e dado ânimo, sinto pouco a sua falta, e pouco sinto que ela se foi. Estou tão sozinha por outra grande perda, e tenho apenas um pensamento, que tudo passou quase sem que eu percebesse." Alice, que se casou aos 19 anos, devido às dificuldades econômicas, tragédias familiares e desavenças conjugais, seria muito infeliz. Em 1873, o seu filho Frederico, que sofria de hemofilia, morreu de hemorragia interna após cair de uma janela, quando tinha apenas 2 anos e meio de idade. Em novembro de 1878, o palácio onde vivia com sua família foi afetado por uma epidemia de difteria. A sua filha Maria, de apenas 4 anos, faleceu no dia 16, e se não fosse suficiente, a própria Alice morreu quase um mês depois, em 14 de dezembro, a mesma data em que faleceu seu pai. Alice foi a primeira filha de Vitória a falecer. Tinha 35 anos. Vitória, que já vivia num luto constante pela morte do marido, escreveu essas palavras para os seus netos: "Pobres e queridas crianças, pois a todos escrevo, vocês sofreram o golpe mais terrível que pode recair sobre as crianças. Perderam a vossa preciosa, a vossa querida e abnegada mãe que os amava e que havia consagrado sua vida à de vocês, seus filhos, e a vosso querido papai. Essa horrível enfermidade que levou a doce e pequena May e da qual vocês e os demais se recuperaram, os atingiu tanto quanto a sua velha avó, que com sua outra boa avó tratará de ser uma boa mãe para todos. Oh, queridas crianças, a amada mamãe foi se juntar ao seu avô e com Frite e a doce e terna May, num lugar onde não existe dor nem separação. Façam todo o possível para reconfortar e ajudar ao pobre querido papai, de vossa devota e muito entristecida avó, Vitória." Ela decidiu ajudar no cuidado e educação dos netos órfãos. Uma delas era Alexandra, mais conhecida como Alex. Ela também ficou conhecida por ser a neta favorita da rainha Vitória. Alexandra se casaria com Nicolau II e transmitiria o gene da hemofilia ao príncipe herdeiro, o Tsarevich Alexei. Todos os membros da família imperial russa seriam executados após a eclosão da Revolução Russa em 1918. A rainha Vitória morreria antes de ver o trágico fim da dinastia Romanov. Ao mesmo tempo em que a soberana assistia aos casamentos dos seus filhos e se tornava avó, mantinha um luto interminável marcado por um culto exagerado e doentio em relação à figura de Albert. A filha mais velha de Victoria, Vicky, em uma carta desde Windsor para o marido, comenta emocionada:
É tão comovente ver mamãe. Ela ainda parece tão jovem e bonita com seu chapéu branco e véus de luto. Ela ainda dorme coberta com o casaco do papai, com a querida bata vermelha ao lado e algumas de suas roupas na cama. A partir de agora, a pobre mãe terá que se deitar e se levantar sozinha todos os dias. Ela amava o papai como se estivessem acabado de se casar, mas agora todos estamos desorientados, como um rebanho sem pastor. Vitória exigiu à criadagem que não tocasse nem mudasse nenhum objeto do quarto. Todos os dias, o velho Richard, ajudante de quarto de Albert, colocava a roupa do príncipe, seus sapatos e meias em um divã. No banheiro, a jarra é enchida com água quente, como se o senhor fosse se barbear. Todas as noites, seu roupão e camisola são preparados. Durante quase 4 décadas, no castelo de Windsor, esse mesmo ritual seria mantido nos aposentos do falecido. A rainha ordenou que em cada cama real em Windsor, Osborne e Balmoral, uma foto de Alberto seja colocada na cabeceira, do lado direito, onde ele dormia todas as noites ao seu lado. Ela encomenda dezenas de bustos do príncipe, que sempre terá ao seu lado, para que o mundo se lembre da figura do seu marido. Esse luto exagerado de Vitória influenciou na sociedade e marcou a época vitoriana como é conhecida até hoje, por suas demonstrações extremas de luto e obsessão com a morte. Nesta era, os rituais mortuários se tornaram práticas elaboradas, com muitas regras, com entes queridos do falecido modificando toda a sua vivência e rotina em função da perda do ser querido. Durante 4 anos, Vitória viveu reclusa em sua dor e censurou qualquer diversão. Na corte, impôs um rigoroso luto. As carruagens, as vestes dos servos, as arreatas dos cavalos são pretos. E até o papel de carta que a sua majestade usa tem uma faixa preta. Sem Albert ao seu lado para presidir os jantares e animar as conversas, ela se recusa a receber soberanos estrangeiros e a hospedá-los em Buckingham. Na cerca do palácio, agora deserto, alguém pendurou uma placa que dizia: "Este edifício está para alugar ou vender, uma vez que seus últimos inquilinos se recusam a seguir com o seu trabalho." Fugindo de suas obrigações, a rainha coloca em sério perigo o futuro da monarquia. Embora tenha ameaçado abdicar em favor de seu filho, ela não considerava que ele estivesse preparado para assumir o trono. Edward, o príncipe de Gales, após a morte do seu pai, foi enviado em uma turnê pelo Oriente Médio e em 1863 se casaria com a princesa dinamarquesa Alexandra. Um casamento que, assim como o de sua irmã Alice, seria celebrado sem luxo e com uma lista de convidados muito reduzida. Naqueles dias, Vitória pensava seriamente em abdicar e confessou a uma amiga que não estava mais interessada no trabalho de rainha. Quando o primeiro-ministro sugeriu que ela envolvesse mais seu filho Edward nos assuntos do reino, ela se recusou categoricamente. Para Vitória, o príncipe de Gales, com seus 22 anos, ainda parecia muito jovem, inexperiente e frívolo. E até 1898, Vitória o excluiu deliberadamente dos assuntos do governo. As preocupações da soberana tinham fundamento. Edward havia herdado o estilo licencioso do seu tio-avô Jorge IV e em sua residência organizava jantares divertidos e frequentava festas, óperas e teatros. Ele e sua esposa eram jovens, atraentes e viviam de forma descontraída, alternando com o melhor da sociedade britânica. E o que a rainha ignora é que o herdeiro ao trono e sua bela esposa estão cada vez mais populares e em suas aparições públicas são aplaudidos pelo povo com grande entusiasmo. Enquanto ela passava seus dias indo diariamente ao mausoléu do seu marido e trancada no gabinete azul de Albert, cercada por seus papéis e informes, o príncipe de Gales se tornava o centro de todas as atenções. Em uma Inglaterra marcada pelo luto, a presença do príncipe, aberto e extrovertido, ao lado de sua elegante e jovem esposa que se veste na última moda, causa sensação. O rei Leopoldo da Bélgica aproveita a situação para despertar os ciúmes de Vitória e obrigá-la a sair de sua prisão. Comenta os sucessos do jovem casal entre seus súditos. O truque funciona. Poucos dias depois, a soberana inaugurará uma exposição de horticultura e, ao sentir novamente o carinho do povo, escreveria orgulhosa ao seu tio: "Os príncipes de Gales estão derrotados. É evidente que as pessoas não param para eles, nem correm como sempre correram atrás de mim. Eles não desfrutam do fervor que agora tanto me dedicam."
Quando Vitória completa 46 anos, ainda é uma viúva inconsolável. Nem os nascimentos dos seus netos, nem o trabalho que se acumula em seu gabinete conseguem livrá-la de sua profunda depressão. Pouco a pouco, seu físico tem se deteriorado e ela parece muito mais velha. Seus amplos vestidos de crepe preto escondem seu sobrepeso e os traços do seu rosto endurecem. A rainha suporta muito mal a solidão e insiste em manter as suas filhas perto dela para servi-la e distraí-la. A tristeza de Vitória alimenta um egoísmo desmedido em relação aos seus. Ela lamenta que a sua filha Alice, uma excelente enfermeira que já cuidou do seu pai durante a sua longa doença, não possa estar ao seu lado. E em uma carta ao seu tio Leopoldo, ela diz: é necessário que eu tenha uma filha casada perto de mim, e assim não precise me humilhar continuamente em busca de ajuda, nem precise superar as dificuldades que surgem diariamente no limite das minhas forças. É cruel demais. Eu pretendo encontrar um jovem e sensato príncipe para minha filha, a princesa Helena, mas dentro de 1 ou 2 anos. Pois até que ela tenha 19 ou 20 anos, não quero casá-la. E ela que faça da minha casa a sua residência principal enquanto eu viver. Vitória finalmente aliviaria sua insuportável solidão com a companhia de um homem que lhe devolveria a paz e o ânimo. Depois de ficar viúva, os médicos recomendaram que ela passasse algum tempo em sua residência rural em Osborne. Nenhum dos seus filhos se opuseram a que esse retiro fosse acompanhado por seu fiel servo John Brown. Há 2 anos, esse rude escocês não a abandonava, nem por um momento. Brown, um montanhista escocês de origem humilde, chegou a Balmoral aos 16 anos como ajudante de cocheiro e acabou trabalhando como servo pessoal do príncipe Albert. De caráter reservado, sério e sensato, o escocês se deu bem com o príncipe, que sempre falava bem dele. No outono de 1865, tornou-se um grande apoio para a rainha viúva e ela o trouxe consigo para Londres. Ele ocupava um quarto ao lado dela em Windsor, trazia-lhe um copo de água todas as noites e velava por sua segurança a todo momento. A acompanhava em suas saídas, a ajudava com a bagagem, preparava seu chá do jeito que ela gostava, com uma boa dose de uísque, e tomava com ela algumas liberdades impensáveis para qualquer outro de seus servos. Aquele homem do campo, rude, forte, de cabelos ruivos e maneiras grosseiras, conseguiu fazer com que Vitória voltasse a sorrir. Que alívio ter Brown sempre ao meu lado! Exclamou a rainha. Ela estava convencida de que John Brown tinha poderes paranormais e era capaz de se comunicar com a alma do seu falecido marido. Na metade do século XIX, havia um grande interesse pelo espiritismo em toda a Europa. Médiuns famosos se ofereciam para falar com os entes queridos no além. A própria Vitória havia invocado espíritos em Osborne, na companhia do príncipe Albert e de seus filhos. Agora, com Brown ao seu lado, sentia que seu amado Albert estava novamente com ela e ninguém poderia entender melhor sua tristeza. Todos os dias, o escocês, vestido com seu inconfundível kilt, saia tradicional escocesa, acompanhava-a até o mausoléu da família e choravam juntos diante do túmulo de Albert. À tarde, saíam para passear e Brown segurava as rédeas do pônei e pegava Vitória em seus braços para ajudá-la a descer do animal. Ele a repreendia carinhosamente quando ela estava desprotegida ou, às vezes, criticava sua forma de vestir. Ninguém se atrevia a falar com a rainha com a familiaridade que ele fazia. E essa influência de Brown sobre Vitória não passou despercebida na corte, onde logo foram surgindo todo tipo de rumores. Passaram-se 4 anos desde a morte de Albert e Vitória, que ainda se sente uma viúva desamparada, incapaz de enfrentar suas obrigações, felizmente tem Brown ao seu lado, que agora exerce como seu secretário particular e é a pessoa de sua máxima confiança. Em 1867, Vitória o nomeou servidor pessoal da rainha e aumentou o seu salário. Naquele mesmo ano, anunciou que assistiria a um evento militar acompanhada do escocês, que, claro, iria vestido com a saia tradicional do seu país. Os ministros, assustados com a repercussão que a sua presença teria na imprensa, tentaram dissuadi-la, mas ela mostrou-se firme. Se o governo quiser a minha presença, terá que ser com John Brown. Aos seus olhos, o seu fiel criado não tinha nenhum defeito, nem mesmo o seu gosto exagerado pela bebida. A presença de Brown em Londres provoca um enorme desconforto entre a classe política e os membros da corte. Num jornal suíço, chega a ser publicado que a rainha da Inglaterra casou-se secretamente com Brown e está esperando um filho.
Os filhos da rainha também estão seriamente preocupados com a forma como a mãe se comporta com seu criado. Tentam convencê-la a sair do seu isolamento e despedir seu criado. Nos salões de Londres, os cavalheiros zombam da atitude da soberana, que agora é apelidada de Mrs. Brown. A relação com o príncipe de Gales se deteriorou ainda mais desde que sua mãe se mostra em público com o seu secretário escocês. Edward se recusa a receber Brown em sua casa e a rainha, indignada com esse insulto, se nega a visitar o filho. Dá ordens estritas de que não o informem de nada sobre temas de governo e proíbe seus ministros de informá-lo sobre qualquer assunto de Estado, mesmo que seja importante. Essa atitude não será nada favorável para o príncipe herdeiro da coroa, que, entediado e sem nenhuma responsabilidade, se entregará ainda mais a uma vida de alegres prazeres. Vitória pediu aos seus conselheiros que ninguém mencionasse o nome do filho Edward em sua presença, para não sofrer uma crise nervosa. Em vez disso, agora sente uma ternura maternal pelo pequeno Léo, o seu filho hemofílico, do qual ela mal se ocupou em sua infância infeliz. O jovem príncipe, que possui a inteligência e a disposição séria do seu pai, teria sido um bom monarca para a Inglaterra. No entanto, as terríveis hemorragias que sofre o impedem de levar uma vida normal e ele passa seus dias dedicado à leitura, consciente de que a menor recaída pode ter consequências fatais para ele. A rainha Vitória é criticada por sua preguiça e por evitar os deveres públicos, enquanto seu filho, o príncipe de Gales, causa preocupação com as suas aventuras e amantes. Após a morte do príncipe Albert, a cena política britânica passa por mudanças, e os líderes William Gladstone e Benjamin Disraeli lidam com uma rainha teimosa e caprichosa de maneiras diferentes. Disraeli, que se torna primeiro-ministro em 1874, conquista o coração da rainha e desenvolve uma estreita amizade com ela, incentivando-a a desempenhar novamente o papel que lhe correspondia. Vitória foi comovida pela devoção ilimitada e intensa adulação de Disraeli, o primeiro-ministro da Inglaterra. Sua relação próxima e carinhosa é vista por alguns como exagerada, e há rumores de que possa haver algo além da amizade. Os dois são frequentemente vistos passeando juntos, conversando até altas horas da madrugada e trocando poemas e cartas emocionantes. Vitória envia buquês de flores, que ela mesma colhe em seu jardim para Disraeli, e o chama carinhosamente de Dizzy. Apesar de seus 70 anos, Disraeli é capaz de agradar a rainha como ninguém e desfruta de uma ampla maioria parlamentar, enquanto seu partido o adora. Vitória tem experiência no campo político, mas seu caráter obstinado e caprichoso, sua mente estreita e sua indiferença aos movimentos sociais a impedem de usá-la adequadamente. Apesar disso, ela se considera um ser especial e não sente a necessidade de dar explicações a ninguém. A rainha da Inglaterra passa cada vez mais tempo longe de Windsor, local que lhe traz lembranças dolorosas, permanecendo 5 meses na Escócia e outros 3 meses em Osborne. Essa situação tem causado desconforto para os membros do governo, que precisam se deslocar até ela para conversar. A monarquia também enfrenta dificuldades devido ao isolamento da soberana e à crescente desconfiança da população em relação aos gastos e privilégios da realeza. Porém, a chegada de Disraeli ao governo traz uma reviravolta na vida da rainha Vitória, que vive o seu período de maior glória. Ela recebe o título de Imperatriz da Índia. Apesar da felicidade momentânea, enfrenta dificuldades com a volta dos liberais ao poder e as constantes mudanças em sua vida privada, como o casamento de seus filhos e netos. A rainha se opõe ao sufrágio feminino, mas permite que a princesa Luísa estude arte. Quando descobre o envolvimento da filha com o escultor Joseph Bowen, casado, a rainha busca encontrar um marido para ela, mas Luísa acaba se casando infeliz com um nobre escocês. A soberana passa a contar com a companhia da filha Beatriz, a mais nova, a única que lhe resta solteira. Vitória era muito controladora com os filhos, todos, e no caso de Beatriz foi especialmente incisiva. Todas as suas outras filhas já haviam se casado, e ela queria que Beatriz não se casasse para cuidar dela. Apesar disso, se cogitaram alguns pretendentes. O grão-duque Luís IV de Hesse, por exemplo, ele era o viúvo de sua irmã Alice. E outro pretendente foi o príncipe imperial Luís Eugênio Napoleão, filho de Napoleão III e Eugênia de Montijo. Beatriz até se sentiu atraída pelo príncipe, mas ele acabou sendo morto na África do Sul enquanto servia no exército inglês na guerra contra os Zulus.
Finalmente, Beatriz se apaixona pelo príncipe Henrique de Battenberg e quis se casar com ele. Vitória se opôs ferozmente contra esse casamento e, quando viu que já não podia fazer nada para evitá-lo, ficou 6 meses sem falar com a filha. E depois aceitou que ela se casasse, com a única condição de que Henrique renunciasse aos seus compromissos na Alemanha e vivesse permanentemente com Beatriz junto a ela na corte inglesa. Beatriz, a última filha de Vitória e o príncipe Albert, é a tataravó do atual rei da Espanha, Filipe VI. Ela faleceu em 1944 e presenciou a morte de sua mãe e de todos os seus irmãos. Vitória encontrava consolo na companhia de John Brown, já que agora ela não tinha Disraeli para apoiá-la. O escocês tinha seus próprios aposentos em Windsor e uma casa em Balmoral, presentes da rainha. Embora Vitória o considerasse um amigo leal e um membro da família, seu secretário pessoal tinha um temperamento terrível e cada vez mais se entregava ao álcool, chegando a ter várias crises que exigiam a intervenção do médico pessoal da soberana. Apesar disso, ela fingia não perceber os problemas de Brown, até mesmo forçava-o a posar para fotógrafos. Ele assumiu um papel de senhor da casa e se encarregou de tarefas como entregar telegramas, resolver conflitos domésticos e até mesmo agir como anfitrião de festas. A rainha se encantava com a sua alta estatura e até mesmo dançava publicamente com ele. Nessa época, ela foi superando a sua solidão e voltou a cumprir seus deveres oficiais, reconciliando-se com o país. Embora tivesse envelhecido e sua silhueta tivesse se ampliado ainda mais, a imagem da avó venerável, que enfrentava as tragédias familiares com tranquilidade, conquistou novamente o amor do seu povo. Vitória enfrentou uma série de golpes duros, incluindo vários atentados, dos quais, milagrosamente, ela saía ilesa, incluindo a morte do seu filho hemofílico Leopoldo, que foi vítima de um acidente. Em 1871, o seu bom amigo Disraeli faleceu, e 2 anos depois, John Brown morreu, deixando a rainha completamente arrasada pela dor. Numa carta para o seu primeiro-ministro, ela escreveu: "A vida da rainha acabou de sofrer uma tragédia tão terrível quanto em 1861. Ela própria escreveu o obituário para o Times, tão longo, 25 linhas, em comparação com as 5 que seu ministro Disraeli teve, foi alvo de comentários irônicos por parte dos membros do governo. Na carta, a soberana expressou o profundo afeto que sentia por ele. O funeral de Brown foi realizado com toda a pompa, mas os membros da família real apresentaram 1000 desculpas para não comparecer. Como aconteceu após a morte de Albert, a rainha decidiu homenagear a memória do escocês, erguendo monumentais estátuas de bronze em todo o país. E para a consternação de todos, a coisa não parou por aí. Ela começou a trabalhar em uma breve biografia póstuma para o seu querido servo, em edição limitada. Quando seu secretário folheou as primeiras páginas, ficou horrorizado e a convenceu a não publicá-la, pois poderia levar a mal-entendidos. Já havia rumores suficientes em Londres afirmando que havia um relacionamento amoroso entre Vitória e seu servo. Desgostosa, a rainha destruiu o manuscrito, com um enorme pesar, mas conseguiu o que queria. No início de 1884, ela publicou com um enorme sucesso um livro intitulado Folhas do Diário das Nossas Vidas nas Highlands, no qual descreveu seus últimos 20 anos na Escócia, na companhia do seu marido Albert e, claro, do seu vigoroso escocês, cujas façanhas e atenções para com ela ocupavam boa parte do livro. Felizmente, dessa vez, o luto da rainha não foi interminável e, embora tenha se isolado na sua residência de Osborne por várias semanas, em breve as tarefas governamentais distrairiam a sua mente. O segundo mandato de Gladstone, como ela temia, foi uma sucessão de fracassos, e em 1885 o conservador Lord Salisbury chegou ao poder. Ele seria o seu último primeiro-ministro admirado e respeitado. Com sua nomeação, Vitória abandonou sua reclusão perpétua e se entregou a um grande número de atividades públicas e com novas energias. Enquanto isso, o príncipe de Gales decidiu celebrar os 50 anos do reinado de sua mãe com um grande jubileu. Ela se recusou a ir em uma carruagem vidraçada, porque queria estar perto do povo. Uma multidão entusiasmada a saudou como símbolo vivo de sua grandeza imperial. E quando, após a interminável cerimônia, perguntaram como ela estava, ela respondeu com um sorriso: "Estou cansada, mas também muito feliz."
Em breve, ela completaria 70 anos, e o afeto que recebeu naquele dia inesquecível a confortou e fez com que esquecesse os maus tempos do passado. Em seus últimos anos de vida, a ausência de Albert foi se tornando menos angustiante e o luto na corte menos rigoroso. No entanto, ela nunca abandonou os seus excêntricos rituais fúnebres. Continuou ordenando que em seus aposentos em Windsor fosse colocada roupa limpa sobre a cama e água na bacia todas as noites. Mas algo mudou nela. Ela se tornou menos egoísta e autoritária, especialmente com seus netos e bisnetos, que ela mimava muito, e começou a desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Sua saúde era excelente, exceto pelo reumatismo e a falta de mobilidade que afetava suas pernas. Após a morte de Brown, a rainha acreditava que não conseguia mais caminhar, embora em ocasiões especiais fosse vista dançando com muita desenvoltura. Aos poucos, ela ia se libertando de sua viuvez e depois de 30 anos voltou a convidar companhias teatrais para se apresentarem na corte de Windsor. Nessas noites, ela desfrutava como uma criança e sempre estava de excelente humor. No ano de 1889 começou uma terrível pandemia de gripe, a que chamaram de gripe russa ou gripe asiática. Ceifou muitas vidas, homens e mulheres, crianças e adultos, ricos e pobres, plebeus e nobres. Um deles foi Albert Victor, filho mais velho do príncipe de Gales Edward, neto da rainha Vitória e segundo na linha de sucessão. A rainha já estava preparando seu neto para o futuro e se encarregou de procurar-lhe uma boa esposa. A escolhida foi Mary de Teck, que já havia preparado seu enxoval para se casar com o príncipe, quando todos se surpreenderam pela sua trágica e repentina morte. A rainha chorou a perda do seu querido neto, mas rapidamente atuou para preparar aquele que ocuparia o lugar do falecido, e era o príncipe George. Vitória continuava convencida de que Mary de Teck seguia sendo a melhor esposa para o futuro rei, e convenceu o seu neto a pedir a mão da jovem noiva do seu falecido irmão. Eles se casaram. E após a morte do seu pai, Edward VII, o príncipe assumiu o trono como Jorge V. Durante o seu reinado, passou por maus momentos, chegando ao ponto de temer pela sobrevivência da monarquia e, inclusive, temer pela sua própria vida e de sua família. A família real viu o horror da Primeira Guerra Mundial e a queda de grandes impérios como o russo e o austríaco. Mas Jorge V soube se reinventar. Entre outras coisas, abandonou para sempre os apelidos alemães da Casa Saxe-Coburgo-Gotha e iniciou a Casa Windsor. Vitória, a rainha da Inglaterra, era admiradora da Índia, que era a sua colônia britânica mais importante. Ela tentou emular o esplendor e o refinamento dos marajás indianos em sua corte. Com vários servos indianos entre seu pessoal, ela contratou 2 indianos muçulmanos para o seu serviço de mesa durante o seu jubileu. Um deles era Abdul Karim, que se tornou seu confidente e amigo, incomodando a corte e os membros do governo. Embora Vitória nunca tenha ido à Índia, seu filho Edward empreendeu uma extensa turnê e contava as suas impressões à sua mãe. A Índia britânica era descrita como um país de sonho, com seus opulentos palácios, plantações de chá e café, rubis e diamantes, madeiras preciosas e sedas delicadas. Vitória se sentia embriagada diante das descrições desse mundo exótico, novo para ela. Ela reformou o palácio de Osborne, acrescentando um novo e grande salão de recepções, o esplêndido salão Durbar, com paredes revestidas de estuque branco e tetos de madeira de teca ricamente detalhados, para celebrar grandes banquetes em honra dos membros da realeza. Nessas ceias de gala, a rainha exibia joias extraordinárias à maneira dos Maharanias e era custodiada por seus exóticos servos indianos. Vitória quer que a corte respeite a moda hindu dos seus servos e, para evitar problemas, prefere deixar muito claro qual será o uniforme oficial a partir de agora. Depois de alguns meses, ela instalou Abdul Karim nos aposentos de John Brown, contíguos aos seus. E os membros da corte ficaram perplexos. Naquele momento, o servente indiano havia sido promovido pela rainha ao cargo de munshi e exercia funções de secretário privado. Abdul conquistou o afeto de Vitória durante os últimos 15 anos do seu reinado e exerceu uma grande influência sobre a soberana. Abdul a acompanhava em todas as suas viagens pela Europa, chegou a ter seus próprios serventes e podia utilizar a carruagem privada da rainha para o seu uso pessoal. Em 1895, trouxe consigo a sua esposa. Uma das damas de honra da rainha escreveria o seguinte sobre ela:
Uma mulher gorda, mas bonita, com um tom de pele quase chocolate, suntuosamente vestida com anéis nas mãos e no nariz, um pequeno espelho engastado de turquesa unido ao polegar e adornando seu corpo longos colares, além de numerosas pulseiras e brincos. Sobre a cabeça realça-se um véu rosa, profusamente bordado em ouro, como coroação aos seus panos de seda e cetim. Outra acrescentou que agora os corredores de Windsor lhe lembravam os subúrbios de Calcutá. Com o tempo, descobriu-se que Abdul não era um príncipe nem filho de um médico, como ele dizia. Na verdade, seu pai era um pobre idoso encarregado da farmácia de uma prisão numa aldeia remota. O tratamento preferencial que recebia da Sua Majestade era motivo de zombarias e piada entre aqueles que o conheciam ali. Todos disseram que ele era um impostor e chantagista que se aproveitou da boa-fé da rainha, mas ela sempre o defendeu. Ignorando as advertências, ela lhe deu uma casa em Balmoral e outras duas em Windsor e Osborne. Após a morte da rainha Vitória, o seu amado Abdul Karim voltou para a Índia com uma boa pensão que lhe permitiria viver confortavelmente na propriedade que a rainha adquiriu para ele naquele país. Mas antes de sua partida, o já-rei Eduardo VII pediu-lhe que entregasse todas as cartas que sua mãe havia escrito e que poderiam ser comprometedoras. Como aconteceu com John Brown, muitos acreditavam que a soberana havia se apaixonado pelo seu servo indiano. Em 22 de setembro de 1896, Vitória superou seu avô, Jorge III, como monarca com o reinado mais longo da história britânica. No ano seguinte, seu jubileu de diamante foi celebrado com grande pompa e honra. Uma multidão se reuniu nas ruas para parabenizá-la. No dia em que completou 80 anos, seus súditos lhe deram centenas de buquês de flores e 4.000 cartas que ela leu na íntegra. Apesar de seus problemas de saúde, as curas que ela fazia em Nice e Biarritz devolviam sua energia. Ela também aproveitava para encontrar com suas amigas, a imperatriz Elizabeth da Áustria e a ex-imperatriz da França, Eugênia. Apesar da idade, ela continuava a mostrar uma vitalidade invejável, inaugurando hospitais, visitando as tropas, comparecendo a banquetes oficiais e se reunindo com seus ministros. Aconteceu a sangrenta Guerra dos Boeres, na África do Sul, que tinha abalado o país. Em abril de 1900, prestes a completar 81 anos, ela viajou para a Irlanda pela primeira vez desde 1861. Ficou 3 dias em Dublin, andou pelas ruas sem escolta, apesar dos avisos de seus conselheiros. Falou com as pessoas da rua e novamente sua viagem foi um sucesso retumbante, embora já mostrasse claros sinais de fadiga devido à sua idade. A morte do seu filho Alfred a afetou enormemente naqueles dias. Em seu diário, ela escreveu: "Este ano está sendo horrível. Só há tristeza e horror em todos os lugares." Seguindo a tradição que manteve durante toda a sua vida, a rainha Vitória passou seu último Natal na residência de Osborne, no sul da Inglaterra. Quase não podia caminhar e estava quase cega devido às cataratas. No início de janeiro, ela confessou que se sentia mal e fraca e, em meados desse mês, preencheu a última página de seu diário com essas palavras: "Estou sonolenta, tonta e confusa." Naqueles dias, ela pensa mais do que nunca no futuro da coroa e em seu herdeiro, o príncipe de Gales. Por 30 anos, Bert, o seu filho mais velho, tem sido uma fonte constante de desgosto e preocupação. Vitória testemunhou o colapso do trono da França e o fim de grandes dinastias. Ela teme que o mesmo aconteça na Inglaterra, porque o seu filho, a quem ela continuou mantendo à margem dos assuntos de Estado, não está preparado para ser rei. E, no entanto, o príncipe de Gales é muito popular entre seus súditos, embora sua mãe, obcecada, se recuse a reconhecê-lo. Em 22 de janeiro de 1901, em um dia intensamente frio, a rainha está prostrada em sua cama, gravemente doente. Ela é acompanhada por suas filhas Helena, Luísa e Beatriz, que se revezam para pronunciar o nome de todos os membros da sua família reunidos no quarto. Às 6:30 da tarde, Vitória falece nos braços do seu neto mais velho, o Kaiser Guilherme II, que a segurou por 2 horas, enquanto ela perdia e recuperava a consciência. Minutos antes, a anciã abriu os olhos por apenas uns segundos para olhar para o seu filho, o príncipe de Gales, que permanece em pé ao seu lado. Uma única palavra sai dos seus lábios antes de expirar: "Bert."
o apelido carinhoso deste filho que ela sempre menosprezou e com quem nunca se entendeu. Do lado de fora, os jornalistas que estão de plantão há dias em frente à grade do castelo voam para dar a triste notícia que mergulhará o país na dor. A soberana, previdente, deixou por escrito uma série de instruções para o seu funeral. Ela não deseja que o seu pequeno corpo, coberto por seu véu de noiva conforme seu desejo, seja exposto em uma capela ardente, quer que o povo a lembre em vida. Ela também pediu que várias fotos de Albert e seus filhos fossem colocadas dentro do seu caixão, além de alguns objetos pessoais, o roupão de seu marido, o casaco do príncipe Albert que foi bordado por sua filha Alice e um molde de gesso de sua mão. O seu médico ainda tem que cumprir um último desejo de sua majestade. Antes de fechar o caixão e pedir que a família deixe o quarto, ele coloca uma foto de John Brown na mão esquerda da soberana e uma mecha do cabelo dele em um estojo que disfarça sob um ramo de flores. Seu funeral ocorreu no sábado na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Como ela pediu, todos os príncipes e princesas estavam de branco. Sua neta preferida, Alexandra Romanov, a imperatriz da Rússia, não pôde comparecer ao funeral, pois na época estava grávida de Anastácia e os médicos desaconselharam a viagem. 2 dias depois, a soberana foi enterrada sob a imponente cúpula azul e dourada do mausoléu de Frogmore, no túmulo que mandou esculpir enquanto estava viva, ao lado do príncipe consorte. Ela esperava por este dia há 40 anos, quando finalmente se reuniria com o homem que amou até a loucura. Apelidada de avó da Europa, ela tinha na época de sua morte 42 netos e 37 bisnetos. Sua morte marcou o fim do reinado mais longo e glorioso da história da Inglaterra até aquele momento. Em seu funeral, o pregador disse: "Ela se foi, e com ela toda uma era. Encerra-se o período glorioso que simbolizava o seu nome." Quando soube que ia morrer, Vitória pediu à sua filha Beatriz que editasse seus diários antes de serem arquivados e publicados. A tarefa foi árdua, pois ela começou a escrevê-los em julho de 1832 e continuou até pouco antes de sua morte. A princesa dedicou 30 anos de sua vida a selecionar este valioso material de sua mãe e a eliminar, como ela ordenou, aqueles parágrafos que poderiam causar problemas a pessoas mencionadas ou familiares. Ela morreu em plena glória, sendo rainha da Grã-Bretanha e Irlanda, de todas as suas colônias e imperatriz da Índia. Em 1931, os 111 volumes de seus diários estavam prontos e hoje descansam no arquivo real do Castelo de Windsor. Apesar da censura e da destruição de muitas páginas, esses diários contêm quase intacto não somente a memória de uma das rainhas mais conhecidas da história, mas também de uma mulher, esposa, mãe, avó, com tudo que o ser humano tem direito, com suas inseguranças, contradições, defeitos e virtudes.